Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessas duas próximas aulas vamos falar sobre misturas de soluções. Na aula anterior falamos sobre diluição de uma solução, que é quando eu pego uma solução e adiciono água, adiciono solvente a ela. Agora vamos falar de mistura de duas ou mais soluções. Quando a gente pensa em mistura de soluções, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: que soluções são essas que eu estou misturando? Será que são soluções do mesmo soluto ou soluções de solutos diferentes? Porque eu posso simplesmente ter o seguinte: eu vou pegar uma solução de cloreto de sódio meio mol por litro e vou misturar com uma outra solução de cloreto de sódio também de concentração 3 mol por litro. Aí eu tenho uma mistura de soluções do mesmo soluto. Mas eu posso ter o seguinte: eu vou pegar meio mol por litro de uma solução, de meio mol por litro de cloreto de sódio, mas vou misturar com uma solução de 3 mol por litro de cloreto de potássio, que é um outro soluto. Então, estou misturando soluções de solutos diferentes. Nessa nossa primeira aula de mistura de soluções, vamos falar de mistura de soluções do mesmo soluto. Então, se você não se inscreveu no meu canal ainda, aproveita para se inscrever, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. E antes da aula, roda a vinheta! Para começar, então, nossa aula de mistura de soluções do mesmo soluto, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho 1.200 ml de uma solução de KBr, beleza? Então, eu tenho brometo de potássio dissolvido em água, que está numa concentração de 0,8 mol por litro, beleza? A esses 1.200 ml de solução de KBr 0,8 mol por litro, eu vou misturar 800 ml de uma outra solução também de brometo de potássio, mesmo soluto, porém agora com uma concentração de 0,4 mol por litro. Beleza? A única coisa que eu sei até agora é que no final eu vou ter um total de 2.000 ml de solução, concordam? Afinal, o volume final é a soma dos dois volumes que se adicionaram. Eu tinha 1.200 de uma solução com 800 ml da outra. Ao misturar essas duas soluções, eu chego numa solução com concentração, que eu vou descobrir, mas com o volume que vai ser a soma dos volumes iniciais, a não ser que haja contração do volume e ele te fale isso no enunciado, que não é o caso desse aqui. Vamos analisar então como que ficaria então a concentração final. Meu foco aqui é descobrir, porque eu sei que no final eu vou continuar com brometo de potássio dissolvido em água, mas a concentração final agora é o que eu quero descobrir. Concordam que para a gente achar essa tal concentração final, a gente vai precisar saber qual é a quantidade de soluto que eu tenho lá no final, dividido pelo volume da solução, que a gente já sabe que é de 2.000 ml. 2.000 ml é exatamente a mesma coisa que 2 litros. Então já vamos colocar aqui embaixo 2 litros. Falta a gente descobrir quanto de soluto eu tenho. E como que eu descubro quanto de soluto eu tenho no final? Descobrindo quanto tinha no início. Porque a quantidade total que eu tenho no início do soluto tem que ser igual à quantidade final. Afinal, o soluto não foi embora, não perdi soluto aí. Então, nesse caso, como que a gente faz? Vamos para a primeira solução que eu tinha. Eu tinha uma solução de concentração 0,8 mol por litro. O que significa 0,8 mol por litro? Vamos desmembrar isso. É uma relação entre soluto e solução. Significa que eu tenho 0,8 mols de soluto para cada 1 litro de solução. Porém, nesse caso, eu não tinha 1 litro, eu tinha 1.200 ml, que é a mesma coisa que 1,2 litros. Se eu tinha 1,2 litros, vamos descobrir quantos mols de soluto eu tinha nesse primeiro frasco. Basta multiplicar x vezes 1, que dá x, e 1,2 vezes 0,8. Isso aqui vai dar 0,96 mols de soluto. Quem é o soluto? É o KBr.
Então a gente descobre que no primeiro recipiente eu já tinha 0,96 mols de KBr. Só que no segundo recipiente também tem KBr, porque eu vou misturar uma solução do mesmo soluto. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai desmembrar de novo a concentração da segunda solução para a gente descobrir quantos mols de soluto a gente tem. Afinal, se a minha concentração é de 0,4 mol por litro, cada litro de solução deveria ter 0,4 mols de soluto. Só que eu não tenho 1 litro de solução, eu tenho 800 ml. 800 ml, que é a mesma coisa que 0,8 litros. Estão vendo que aqui eu estou precisando alterar as unidades porque eu estou fazendo uma relação matemática. E eu tenho que cancelar essas unidades, concorda? Eu tenho que cancelar, por exemplo, esse litro de baixo com o litro de cima para minha resposta sair em mol. É diferente de usar fórmulas como a gente viu na diluição. Multiplicando isso aqui em cruz, então vai ficar x vezes 1, de novo, que dá x, e eu vou pegar o 0,4 e multiplicar por 0,8. Isso aqui vai dar 0,32 mols também de KBr, porque o soluto da segunda solução é o mesmo. Se eu sei que eu tinha 0,96 mols de KBr e 0,32 mols de KBr nos dois frascos, quando eu misturo as duas soluções, eu vou ter a soma dos dois lá no frasco final. Então, eu posso dizer que aqui no final eu vou ter 0,96 mais 0,32 mols de KBr, que é o soluto dessa minha solução. Pronto, eu sei a quantidade de soluto, sei o volume da minha solução, basta eu fazer o cálculo, que vai dar 0,96 mais 0,32. Quanto que dá isso? 0,96 mais 0,32 dá 1,6. Tudo bem? 0,96 mais 0,32, desculpa, que dá 1,28. Então vai ficar 1,28 mols dividido por 2 litros. 1,28 dividido por 2 vai dar uma concentração de 0,64 mol por litro. Essa é a concentração final da minha solução formada por KBr e água. Vejam que a concentração da primeira era 0,8, da segunda 0,4. Aqui deu o final 0,64. Sempre dá um valor que fica entre as duas concentrações, entre 0,4 e entre 0,8. Ficou mais próximo de 0,8 do que de 0,4 porque eu usei um volume maior da solução de 0,8. Porque o que a gente faz aqui é como se fosse uma média ponderada, se a gente estivesse pensando na matemática. Aquela solução que eu usei um volume maior vai contribuir mais com a concentração final da minha solução. Será que eu poderia fazer tudo isso por meio de uma fórmula, igual na forma da diluição? É possível. Se você prefere resolver tudo isso por meio de uma fórmula, como que ficaria? Vamos analisar na sequência? Para a gente deduzir a fórmula que é utilizada na mistura de soluções do mesmo soluto, eu vou pensar da mesma forma que a gente deduziu a fórmula da diluição. Lembra que antes da diluição, a quantidade de soluto tinha que ser a mesma quantidade após a diluição. Aqui não muda, porque eu não coloquei nem tirei mais soluto ali, concordam? Então, a quantidade, vamos anotar aqui, a quantidade de soluto antes. Quando eu falo antes, é antes de misturar as duas soluções, tem que ser igual à quantidade de soluto após a mistura das duas soluções. O lance aqui, diferente da diluição, qual é? É que as duas soluções antes tinham soluto. Então, a quantidade de soluto da primeira solução mais a quantidade de soluto da segunda solução tem que dar a quantidade final. A gente estudou também em diluição, e quem não assistiu a aula de diluição, aconselho que volte na aula de diluição, é que para calcular a quantidade de soluto, basta você multiplicar a concentração da solução pelo volume da solução, não é mesmo? Então, a quantidade de soluto que eu tenho antes, como que eu vou calcular? Eu vou pegar a concentração da primeira solução e vou multiplicar pelo seu volume. Só que eu tenho uma segunda solução também, não tem? Então, eu vou pegar a concentração da segunda solução e também vou multiplicar pelo seu volume e vou somar as duas. Afinal, eu estou somando aqui a quantidade de soluto da primeira com a quantidade de soluto da segunda. Tudo isso vai ter que ser igual
a concentração final vezes o volume final, que é a quantidade de soluto final após a minha mistura. Então, basicamente, o que eu vou fazer é isso. Concentração da primeira vezes volume da primeira, mais concentração da segunda vezes volume da segunda, tem que ser igual a concentração final vezes o volume final. Lembrando que se tivesse uma terceira solução do mesmo soluto sendo misturado, eu colocaria mais o C3 vezes V3 antes da igualdade. Nesse caso, vamos então fazer o cálculo do mesmo exemplo que eu usei anteriormente para a gente ver que dá o mesmo resultado. Vamos ver como faz? Pega aí o exemplo anterior que eu dei. Qual era a concentração da primeira solução que eu misturei de KBr? 0,8 mol por litro, não é? Então vamos colocar aqui 0,8, vamos colocar a unidade para a gente não esquecer. Mol por litro. Qual é o volume da primeira? 1.200 ml. Quando eu estou usando fórmula, lembra que não precisa trocar a unidade? Se você quiser deixar em litro, tudo pode, mas é um risco maior de você errar. Mas, concentração da segunda. Quanto valia a concentração da segunda? 0,4 mol por litro. Volume da segunda valia 800 ml. Tudo isso tem que ser igual à concentração final vezes o volume final, que é a soma do volume 1 com o volume 2. 1.200 mais 800 ml, que dá um total de 2.000 ml. Beleza? Em todos os fatores dessa igualdade eu tenho ml, eu posso cancelar ml em todas, e a minha resposta vai sair em mol por litro. Basta resolver aí. Vamos resolver? Vai ficar como? 0,8 vezes 1.200, isso aqui vai dar 960, deixa eu deixar em branco mesmo, 960, mais 0,4 vezes 800, que dá 320. Tudo isso tem que ser igual à concentração final vezes 2.000. Passo 2.000 dividindo, vai ficar 960 mais 320, 1.280, dividido por 2.000. Essa é a nossa concentração final. 1.280 dividido por 2.000 dá uma concentração final igual a 0,64 mol por litro. Exatamente o mesmo resultado que a gente viu no exemplo anterior. Quero mostrar para vocês agora mais um exemplo para a gente escolher se a gente vai aplicar a fórmula ou se a gente vai fazer relações matemáticas para chegar onde o exercício quer. Vamos para a próxima tela. Vejam bem o exemplo. Calcule o volume de uma solução 0,6 mol por litro de KBr, que deve ser adicionado a 800 ml de uma solução de KBr 0,2 mol por litro, para que a solução final apresente concentração igual a meio mol por litro. Vamos anotar aí as informações? Então a gente tem uma solução 0,6 mol por litro de KBr. Eu vou pegar 0,6 mol por litro de KBr. Então, o soluto é o KBr. E eu vou misturar, segundo ele, com 800 ml de uma solução 0,2 mol por litro, também de KBr. Mas aqui a gente sabe o volume, 800 ml. Ele quer saber qual é o volume que eu preciso ter dessa, vou chamar de V1, da primeira solução, para que no final eu tenha uma concentração de 0,5 mol por litro de KBr. Beleza? Então vejam bem, a gente tem aqui a tal da concentração inicial, ou da concentração inicial da primeira, não é? Porque são duas soluções. Aqui eu tenho a concentração da segunda, que eu vou misturar a ela, e aqui eu tenho o volume da segunda, que eu também vou misturar à primeira. E aqui eu tenho onde eu quero chegar, eu tenho a concentração final da minha solução. Vamos aplicar a fórmula, muito mais rápido, muito mais simples, sem precisar inclusive alterar as unidades de medida. A gente sabe que como é uma mistura de solutos iguais, eu vou pegar C1V1 mais C2V2, são as duas soluções que eu vou misturar do mesmo soluto, tudo tem que dar igual à concentração final vezes o volume final. Vamos substituir o que a gente já tem de informação? A concentração da primeira vale 0,6 mol por litro. Eu vou usar toda a concentração em mol por litro, nem vou colocar aqui as unidades. O volume da primeira eu não sei, é o que ele quer que eu descubra. A concentração da segunda é 0,2 mol por litro. Qual que é o volume da segunda?
800 ml. Eu vou trabalhar com ml no volume. A concentração final que eu quero chegar é 0,5 mol por litro. E qual é o volume final? Não sei, porque eu não sei quanto eu vou colocar de V1. A única coisa que eu sei é que o volume final é a soma do volume da primeira com o volume da segunda, que vale 800 ml. Concordam? Basta eu descobrir o valor de V1 agora. Vai ficar 0,6 vezes V1, 0,6 V1. Aqui vai ficar 0,2 vezes 800, 0,2 vezes 800 que dá 160. Do lado de lá eu vou fazer a distributiva, vai ficar 0,5 vezes V1, 0,5 V1, 0,5 vezes 800, 0,5 vezes 800, 400. Eu só fiz a distributiva ali. Vamos isolar o V1? Joga esse 0,5 V1 para a esquerda, já tem 0,6 V1. Menos 0,5 V1 vai dar 0,1 V1. E eu vou jogar o 160 para a direita. Eu já tinha 400 lá, menos 160 vai dar 240. Beleza? Passa o 0,1 dividindo, a gente vai chegar a um volume final, um volume 1, né, que é o que a gente queria descobrir, de 240 dividido por 0,1, que dá 2.400. Como a gente trabalhou com ml, a unidade do volume, esse é o volume da primeira solução que eu devo adicionar a 800 ml da outra solução para que a concentração final seja igual a meio mol por litro. Então vamos aqui finalizando a nossa aula de mistura de soluções do mesmo soluto. Na próxima aula falaremos de mistura de soluções de solutos diferentes. Dá um trabalhinho um pouco maior na hora da gente resolver esse tipo de exercício. Então, se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!